sabia que a família real de Abu Dhabi ocupa o 4º lugar na lista de famílias reais mais ricas do mundo, com uma fortuna de 150 bilhões de dólares? Pois é, tem a dinastia Nahyan, tem a riqueza associada principalmente a grandes vendas de petróleo nos anos 70. A família é também uma das maiores proprietárias de terras de Londres. E no ano passado, o Esporte Clube Bahia, a gente lembra, né? Foi comprado pelo valor de 90 milhões de reais pelo Grupo City, um conglomerado de clubes de futebol que conta com equipes como Manchester City, da Inglaterra, Girona, da Espanha. Agora, quem é o dono disso tudo, hein? A gente conversa com o analista político e colunista de À Tarde, Pedro Menezes. Seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Jefferson. E só até um pequeno adendo aqui. A Bloomberg considera que a família Al Nahyan é a mais rica do mundo. Né? Por um seguinte motivo, ou pelo menos a com mais poder financeiro. Porque é a família do Emir de Abu Dhabi, que é um emirado. Ou seja, é um emirado do Emir. Então, os ativos do Estado, de uma forma bastante direta, podem ser considerados da própria família, até mais do que... Até porque a Abu Dhabi tem 1,5 milhão de habitantes, então é um lugar bastante pequeno e que tem bastante dinheiro. Então, aquele Estado ali, na prática, é meio familiar, então... A depender do critério que se adote, pode até passar de quarto para primeiro. Então, a quantidade de dinheiro que eles têm é colossal. Imagino. E você que gosta de falar de política, Pedro, com a compra do Esporte Clube Bahia pelo Grupo City, ou Grupo City, como queira, que possui laços estreitos aí com a família real de Abu Dhabi, quais são as possíveis implicações políticas e também econômicas dessa aquisição para o clube e para o futebol brasileiro como um todo, na sua avaliação? Bom, certamente não são pequenas. A gente tem que lembrar que é o maior grupo de futebol do mundo, né? O City Football Group, ele tem hoje um time, talvez o principal da Europa, de diversas formas, e até por isso que eu estou falando disso, porque é um assunto que vai muito além do futebol. Acho que a gente não vai falar nada de campo aqui hoje e mesmo assim o futebol vai aparecer como plano de fundo. Em relação a implicações políticas, a gente tem o fato de que, olha que interessante, ao mesmo tempo em que o Sheikh Mansour é o vice-presidente do Emirados Árabes Unidos e vice-primeiro-ministro também do Emirados Árabes Unidos, o Emir de Abu Dhabi, que é o homem mais poderoso dos Emirados Árabes Unidos e presidente dos Emirados Árabes Unidos, né, que são 7 emirados, se não me engano, é o irmão dele, é o irmão do Sheikh Mansour. E o Sheikh Mansour, logo antes dele comprar o Bahia, um fundo que ele controla, que é um fundo do Emirado de Abu Dhabi, do qual o irmão dele é o Emir, esse fundo virou dono da Acelen, que é a refinaria, a empresa que controla a refinaria de Mataripe, né? Certamente um maior ativo econômico, preço da talvez. Nossa gasolina, do nosso diesel. Né? Tem influência direta. E é bastante interessante porque é um negócio com risco político. Na verdade, quando eu fiz faculdade de economia, olha que interessante, o exemplo que se dava de negócio com risco político, investimento com risco político, era refinaria. Porque refinaria talvez seja o arquétipo do risco político, é o ápice que o risco político pode chegar. Porque você negocia o preço com o Estado, você compra um ativo do Estado, né, primeiramente, eles comprou um ativo da Petrobras, negocia o preço com a Petrobras, é tudo intermediado por relações políticas. E ao mesmo tempo que o fundo Mubadala compra a Acelen, você tem ali o Sheikh Mansour, né, que é o segundo ali na hierarquia da família Al Nahyan, compra o Bahia, que é um ativo que, vejam vocês, dá muito poder político. Você não acha que isso desperta discussões sobre os limites éticos e financeiros, vamos chamar do futebol moderno, não é? Tem essa promessa de investimentos significativos no Bahia por parte, é o Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Não sei se é assim que fala, mas é um nome bem elaborado. Geralmente aí. As pessoas chamam ele de Sheikh Mansour. Sheikh Mansour, eu prefiro né? só Mansour. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Mansour! O irmão dele é o MBZ. Conhecido como MBZ. Qual é o teu posicionamento sobre essa questão, hein, Pedro? Olha, de fato, é um mundo novo que a gente está entrando e ele mostra como o futebol é muito mais que futebol, né? Todo mundo sabe disso. O Bahia é uma empresa hoje que fatura
ao redor de 200, 300 milhões de reais, talvez um pouco mais, enfim. É mais ou menos nessa dimensão. E não é uma empresa tão grande sob o ponto de vista financeiro. Por outro lado, todo mundo sabe que o Bahia é a empresa mais amada do Estado. O Bahia tem uma importância cultural, uma importância afetiva, principalmente aqui na cidade da Bahia, que é imensa. Imensa, imensa. Não dá para subestimar. Vejo que é a opinião de um cientista, tá vendo? O senhor Vitória fica incomodado. Não, o Vitória também é muito importante. Eu acho que o Vitória também é muito importante. A gente sabe que o Bahia tem uma torcida maior, etc. Então o Bahia está monetizando isso. Repare que interessante. A Acelen, ela fatura 70 bilhões de reais. No primeiro ano dela de operação, salvo engano foi 2023 ou 2022, ela mandou lá pro ranking do valor, 70 bi de reais. A gente colocar aqui que o Bahia fatura 250, isso quer dizer que a Acelen seria 280 vezes o que o Bahia fatura. Se for 350 milhões, a Acelen fatura 200 vezes o que o Bahia fatura. Quer dizer, se você consegue um pouquinho de poder político no Bahia, então você consegue aumentar um pouquinho a rentabilidade da Acelen por meio disso, o Bahia não precisa nem dar dinheiro enquanto unidade de negócio. Porque a Acelen vai dar uma quantidade de dinheiro que vai compensar em muito o que o Bahia dá. Até porque é mais fácil ter lucro com a refinaria do que com o clube de futebol. Com certeza. Então, é de fato uma expansão do Bahia enquanto negócio, é um novo mundo. Até por isso que eu quis trazer esse assunto hoje, porque a gente está entrando num novo mundo de economia, de política, e acho que é uma coisa que a gente pode discutir até em próximos programas, até porque o Bahia está bombando, né, Ernesto? Pois é, está aí em vias de assumir a liderança do campeonato. Vamos esperar um pouquinho mais para isso poder acontecer. Valeu, seu Pedro Menezes. Sempre uma alegria tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Tudo bem, obrigado, Jefferson. Abraço. 8h49 na Tarde FM.